por qualquer coisa e ser aprovado. Passar por qualquer aprovação, passar por qualquer teste, seja lá de quem faça, e sermos aprovados. E ele fez as citações. Ele fez as citações, como nós lemos, né? Devemos estar habilitados para passar por um momento de aflição, momento de necessidade, momento de angústia, né? De perseguição, ser paciente, passar. Aí ele cita, pois ele era experiente na área, açoites, prisão, vexame, e dentre muitas coisas que vai de versículo em versículo adiante. Mas para nos habilitarmos, os irmãos bem conhecem que a única caderneta, a única cartilha, que pode nos habilitar é a palavra do Senhor. Quanto mais nós estudarmos a palavra do Senhor, semelhantemente a um dia como esse, a uma noite como essa, a um culto como esse, culto de ensinamento, e também na leitura da palavra de Deus em casa ou no trabalho, nós adquirimos aperfeiçoamento, irmãos. Aperfeiçoamento, e neste caso aqui, é muito recomendável os evangelhos de Jesus Cristo, para com ele aprendermos as procedências. Jesus, nós sabemos que o principal objetivo da vinda de Jesus foi a salvação, foi para salvar, a obra salvadora, a obra salvífica. Foi para que através dele a humanidade pudesse ser salva. Mas havia também outros propósitos. Porque senão, ainda se ele não viesse, se fosse simplesmente assim, salvar e pronto, simplesmente assim, daí então, como ele tem todo o poder, ele não precisava nem vir. Lá do céu mesmo ele já decretava e determinava. Mas a questão é que ele assumiu forma humana para dar exemplos, para que ninguém que se achega a ele, que usa o nome dele, use desculpas de que não tinha condições, era muito difícil, era impossível aos homens. Não. Ele assumiu a total forma humana. Ele se despiu dos poderes, na maioria das vezes. É óbvio que ele fez milagres, fez prodígios, ele alterou em alguns momentos a força da natureza, mas ele, na maioria das vezes, se despiu dos poderes, deixou os poderes de lado para dar-nos exemplo de que sim, como homens, tão somente com a fé
podemos ser imitador de Jesus nesta terra. Podemos suportar o que Ele suportou. Podemos ser exemplo para outros como Ele foi, para os seus discípulos e para os que o observavam. E isso aconteceu para que ninguém se desculpe, porque se chegar o dia do julgamento e do juízo, do encontro com o Senhor, dos acertos de conta, e alguém dizer, isso aqui, você errou aqui, você deveria fazer diferente, e a pessoa dizer, não, mas não tinha condição, ele vai dizer, tinha, porque eu sei, eu passei pelo que você passou, né? E como Paulo fala para a igreja, dizendo, eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, eu repito também, eu não me canso de dizer as mesmas coisas em relação a Jesus Cristo, irmãos. Aí, portanto, Paulo diz isso. E esse versículo é muito interessante e é ótimo para a gente lembrarmos sempre, não dando escândalo em coisa alguma, para que nosso ministério não seja censurado. E ministério esse é a minha carreira e a tua carreira, é a minha vida e a tua como cristão, e também o ministério, congregação em que nós nos ajuntamos, irmãos. Outro dia eu falei aqui que chegará o tempo em que muitas pessoas que vivem uma vida dissoluta, que vivem uma vida de pecado, em que ela irá se cansar. Eu falei aqui a semana, eu acho que retrasada passada, chegará esse dia. Hoje, ainda que o pecado pareça prazeroso, mas Jesus, o mesmo Jesus, o qual nós temos por exemplo, o mesmo Jesus, o que ele diz lá em Mateus capítulo de número 24 e o verso 36. Se a gente olharmos para Jesus, atentarmos para Ele e seguirmos passo a passo o que Jesus nos recomenda, nós nos habilitaremos, irmãos, a tal ponto, segundo o apóstolo Paulo falou, nós nos habilitaremos a ponto de não sermos censurados, de sermos, irmãos, exemplares. E em Mateus 24, e o verso eu falei o verso 16, mas é o verso 36, foi? 24, 36.
ele diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. O verso de número 37, ele diz: e como foi nos dias de Noé? Assim será também a vinda do Filho do Homem. Seguindo os versos diz: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus, ele falou de momentos muito próximos de sua vinda, né? O título do texto diz exortação à vigilância, e ele falou de momentos próximos de sua vinda e de momentos não comuns, momento crítico. E outra vez eu fiz a leitura, o que dizia lá no tempo de Noé. E eu vou fazer questão de ler juntamente com a igreja. Pois a igreja alerta, irmãos, a vinda de Jesus. A igreja alerta a vinda de Jesus Cristo. Então é de grande importância estar preparado para o momento presente, para o tempo em que o próprio Jesus falou: estejam atentos, estejam vigilantes. Jesus falou: e como nos dias de Noé casavam-se e se davam em casamento, né, e ninguém queria saber de nada, né, até que veio o que ameaçava a vida da humanidade, o dilúvio. E Noé se salvou porque deu crédito ao que Deus disse. Mas aqui na passagem de Noé, de Gênesis capítulo número 6, não fala de casar e dar em casamento. Isso foi mais uma revelação que Jesus fez do que ocorria. Mas no capítulo 6, versículo de número 9, faz uma revelação maravilhosa. E o verso 10, 11 e 12. Olha o que diz no tempo daquele, o que diz o verso 9. Fala sobre a geração de Noé e diz: Noé, ele era varão justo e reto em suas gerações. Noé, ele andava com Deus. Noé, ele andava com Deus em um tempo corrompido, totalmente corrompido. Noé, ele unicamente andava com Deus. Este é o objetivo de quando Jesus ele adverte: é tempo de cada vez mais andar com Deus. De que forma? Imitando os passos de Jesus, imitando Jesus. Continua aí, o verso de número 11 e 12 diz: a terra, porém, ela estava corrompida diante da face de Deus. O verso 11 do capítulo 6 de Gênesis. A terra ela estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de quê? Violência. Né? Essas características nós podemos contemplar no tempo de hoje. Essas características: violência, corrupção,
instituição, que é o que Jesus falou, casar-se e dar-se em casamento. Quando Jesus diz assim, casavam-se e davam-se em casamento, irmãos, era assim de bolo. Era coisas que não eram sérias, era coisas que não eram legítimas aos olhos de Deus. Casavam-se e davam-se em casamento, sem procurar saber se agradava a Deus, se estava do agrado de Deus, se estava dentro dos preceitos de Deus. Não é à toa que a Bíblia diz que a geração toda estava corrompida. Isso é coisa que vemos hoje, irmãos. A humanidade está de uma forma. Aí diz, e Deus viu a terra, o verso 12, a terra ela estava corrompida. Diz, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho de sobre a terra. Está vendo? Aí Jesus, a importância de atentar para Jesus, para o que Jesus diz. Jesus falou isso em Mateus 24, e a gente já está no Gênesis. Jesus falou em Mateus 24, a gente já está no Gênesis. Jesus nos fazendo revelações e descoberta fundamental para a nossa vida. Então nesse tempo, as coisas hoje, irmãos, não está muito diferente, não. Se pode perceber esses sinais, essas características no tempo de hoje. Sabendo nós que a cada dia ou amanhã que Jesus não vem, se torna ainda mais sério, se torna ainda mais difícil, se torna ainda mais horrendo. A cada dia que passa e Jesus não vem, se torna ainda mais precário a pecaminosidade. Daí então, se não houver de nossa parte uma habilitação que a palavra de Deus nos propõe, que ela nos dá a condição, a tendência é se corromper também. Portanto, que nós venhamos, irmãos, a atentar para Jesus Cristo, que nós venhamos a estar habilitados para as adversidades, para as afrontas, para o pecado, na busca incessante dos passos de Jesus Cristo. E vemos no verso 9, verso tremendo. Noé, ele era justo e reto, ele andava com Deus. Não foi à toa que Jesus disse assim. E como foi nos dias de Noé? Sabendo Jesus que alguém vinha olhar, aí ia olhar o exemplo de Noé. Andava com Deus em uma geração corrompida. Glória a Deus. As habilitações das escolas, né, irmão? Das escolas que ensinam da carteira de habilitação de veículo. Ela passa uma cartilha e estudando, fazendo as provas, passando, você está reconhecido, habilitado. Para onde passar, para onde for, aonde dentro da mediação em que a lei permite, para onde for, está aqui. A pessoa não quer nem saber se você sabe pisar no freio ou no acelerador. Mostrou para ele a carteira, habilitado. Da mesma forma é o cristão. Né? Da mesma forma é o cristão. Só que ao invés da carteira e a foto, é pessoalmente. Né? O intuito da mensagem hoje é, conforme falou o apóstolo Paulo, não dando nós escândalo em coisa alguma, né? É nos incentivar isso, a buscar, a aplicar
não de forma fingida. Não de forma fingida. É buscar se habilitar na palavra e a cada dia pensar o que precisa mais melhorar, como é que eu estou? Como é que eu estou? O que faria Jesus em minhas decisões? Conhecendo Jesus, nós saberemos. E se não conhecer, os evangelhos ensinam. Acerca de quê? Em que área? Sermão do Monte é uma referência para tanta coisa, o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5 até o capítulo número 7 todinho, Sermão da Montanha. Fala de tanta coisa. Jesus nos ensina. Ele está para nos ensinar. Outra coisa interessante que o apóstolo Paulo, ele nos faz saber, irmãos. Nós lemos em 2 Coríntios capítulo número 6. Vamos ver o que diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 14 até o 17. Vamos tentar compreender a profundidade do que diz esse versículo 14 e 15. Olha o que diz. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. O amor de Cristo, quando a gente ouve o amor de Cristo, a gente lembra logo salvação. O amor de Jesus, a salvação. E está certo, a salvação. O amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim. A nossa salvação cobra de nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Todos estão mortos. Certo? E daí? Verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele por eles que morreu e ressuscitou. Quando eu leio esse versículo, eu me lembro, e o pastor cita muito, eu me lembro de uma vez que Jesus, ele falou para os seus discípulos e a multidão que o acompanhava, esse mesmo sentido, né? Jesus morreu para que os que morreram nele e vivem, não vivam para si, mas vivam para ele. Mas para aquele por eles morreu e ressuscitou. Aí diz assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Jesus segundo a carne, contudo agora já não conheceremos deste modo, segundo a carne. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, e tudo se fez, eis que tudo se fez novo.
Eu me lembro de Jesus dizendo a mesma coisa à multidão que o seguia. João capítulo número 6. João capítulo de número 6. Aí a multidão estava ali ouvindo Jesus pregar. Jesus, depois de dar um discurso dizendo: eu sou o pão da vida, quem comer desse pão jamais vai morrer, jamais morrerá. Aí no versículo de número 57 e 58, ou melhor 57, verso 57 do capítulo 6 de João, aí Jesus vai mais a fundo, depois de um longo discurso sobre a necessidade da credibilidade total para ele, e que o caso dele, ele não era um pão semelhante ao maná que o povo se alimentou no deserto, porque ele diz: todos eles morreram, mas quem se alimentar de mim viverá para sempre. E essa alimentação a gente entende que se refere à palavra dele, quando ele diz: eu sou o pão vivo, e quem de mim se alimenta não morrerá. A gente compreende no verso 63 que o se alimentar dele é o se alimentar da palavra dele. Aquele quanto mais se alimenta da palavra de Jesus, se alimentar, ouve, pratica, mais vida terá, mais próximo da vida está. Tenha vida. Porque, aí ele diz no verso 63, porque o Espírito é o que vivifica, a carne ela não presta para nada. As palavras que eu vos disse, elas são Espírito e vida. Então, mais uma vez, a palavra do Senhor é o que nos habilita, é o que nos garante a vida, é o que nos garante uma capacidade, uma habilitação para tempos de todas as formas e momentos, provas, adversidades e testes. Aí depois de falar sobre a necessidade de o seguir, de aprender com ele, aí ele fala, verso 57, assim como o Pai que vive me enviou, assim como o Pai que vive, ele me enviou, e após ele ter me enviado, e eu vivo pelo Pai, não por mim, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Isto é, irmãos, aquilo que Paulo falou. Também viverá por mim, isto é. Não importa o que eu gosto, não importa o que me agrada, irmãos. O que importa, o que deve importar na minha vida, na sua vida daqui para frente, é o que agrada a Jesus, é o que agrada a Deus. Uma vez que eu aceitei a Cristo, uma vez que eu me alimentei deste pão, uma vez que eu conheço a sua palavra e decidi o seguir, não importa o que seja mais fácil para mim, não importa o que seja mais fácil, não importa se seja mais agradável, se agradar a Cristo, se for certo diante de Cristo, é isso que eu quero, é isso que eu tenho que querer para a minha vida. Foi isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Tem que viver por mim. Deus não está interessado no que você acha, no que você pensa. Se todo mundo pensar assim o assado, Deus não está interessado em saber disso. O que Deus quer de você aqui, viva por Ele,
Que direção ele te daria? Que decisão ele te aconselharia a tomar? A Bíblia fala. Procure saber sobre isso, sobre aquilo, procure saber. E deixe a sua vontade, o seu acho, o seu pensar de lado. Viva por Cristo. E não diferente dos tempos de hoje, não diferente dos dias de hoje, porque a gente alerta muito sobre o Evangelho está sendo ensinado muito facilitado, irmãos. Muito facilitado. Não é? Não diferente dos dias de hoje, muitos declarados discípulos de Jesus estavam ali, seguindo ele a uma longa trajetória, um longo tempo. O verso 60, aqui de João 6, diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disse: é duro demais ouvir isso. É o que está escrito. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso que Jesus falou, viver por ele. É ele agora quem vai dizer como é que a gente tem que viver. Aí muitos disseram: é duro esse discurso. É duro demais. Quem pode ouvir isso? Em outras palavras, irmãos, não me agradei não. Rapaz, eu estou gostando não. Se for assim, não me agrada não. Em outras palavras, foi isso que muitos dos discípulos disseram. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso que ele tinha dito, disse: isso vos escandaliza? Para vocês que não acreditam no que eu digo, que seria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde veio, indo para o céu? Aí é onde ele diz: o Espírito é o que vivifica. O que garante a vida é uma vida no Espírito. E a palavra que eu vos disse, ela é Espírito e ela é vida. A vida pela palavra é o que vos garante a vida. Aí ele falou: mais algum entre vocês que não acreditam? Aí o versículo de número 66 diz assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com Jesus mais. Não é diferente dos tempos de hoje. Hoje muitos estão preocupados em viver uma vida falsificada de aparência. Uma vida de aparência. Sem compromisso com a palavra, com Jesus. E se agarrando em placas de denominação ministerial, em que, seguras de que, pelo fato de entrar na igreja, estará sendo salvo. Me refiro não a qualquer igreja, mas aquelas que a doutrina é mole, aquela que a doutrina é liberal, aonde Jesus diz assim: a porta é estreita, e aquela denominação diz: vem com tudo, e continua assim desse jeito, porque Deus quer o teu coração, não importa a tua bagagem não. E muitos irmãos se penduram de si aqui, salva também, é melhor aqui do que ali. Se indo por aqui é servir a Jesus do mesmo jeito, eu sirvo Jesus aqui, porque pelo menos para mim é mais confortável. Mas a palavra diz viver por Jesus e não por si. É viver por Jesus, é Jesus quem vai ditar as regras de como viver.
Está aqui a cartilha, irmãos. Muitos dos discípulos já não seguiam mais a ele. Uma coisa despertou curiosidade nos demais discípulos. Aí, os 12 discípulos chegou para Jesus e disse: Mestre, ou melhor, aí Jesus notou que os discípulos estavam observando assim. Aí Jesus falou: e vocês vão também não acompanhar? Aí Simão disse: para onde é que nós vai? Só o Senhor é quem tem a palavra da vida eterna. Só o Senhor. Para onde nós vai? O Senhor, mestre, tem a palavra da vida eterna. Portanto, só quem tem interesse da vida eterna, não esta vida terrena. Vida eterna, porque aqui tudo passa, é passageiro. Sendo que, apesar deste mundo ser passageiro, mas a alma, ela é eterna, irmãos. Se viver uma vida, irmãos, carnal aqui, uma vida pecaminosa aqui, a vida aqui vai ter fim. Este mundo de pecado, ele vai passar, mas o Espírito, ele continuará eternamente, irmãos, queira alguém ou não. Mas o que decidirá a condição em que o Espírito estará depois que morrer aqui é a vida em que se vive aqui, é a forma de viver a vida aqui é quem decidirá. Se inferno ou glória eterna ao lado de Deus. Pedro diz: para onde iremos? Se o Senhor é quem tem as palavras da vida eterna. Glória a Deus. Portanto, Igreja do Senhor Jesus Cristo, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério, a nossa identidade como crente, seja censurada. Antes, sejamos recomendável em tudo a quem quer que seja. Glória a Deus. Nosso pastor Josenito, assim agradece a rica oportunidade. Em nome de Jesus.